E não somente nós e a natureza, que acaba se tornando na vítima inocente mais devastada por todas as nossas ações, mais devastadas. Como diz o livro do Apocalipse, que a volta do Cordeiro de Deus imolado desde antes da fundação do mundo vai trazer juízo à terra, à humanidade, à história. Entre outras coisas, se diz que esse juízo virá contra todos aqueles que devastam a terra. É uma das três coisas que o Apocalipse diz que atraem o juízo divino. É a injustiça de natureza econômica com os bens e riquezas do planeta ficando na mão de uns poucos donos de tudo, donos da terra, enquanto a humanidade passa fome. Essa é a primeira razão do juízo que vem. Em segundo lugar, vem essa idolatria que objetifica tudo e cultua o objeto e faz a vida acontecer em razão, em função e na expectativa de aquisições e posses. Que idolatria mais louca, que dessignificação, que descriação do objetivo para o qual nós fomos criados. A idolatria tira o sentido de tudo. E a terceira razão, esse juízo vem para destruir aqueles que destroem a terra. É sério o que está acontecendo. Não é uma coisa que se possa decidir aqui no Planalto, irresponsavelmente. Tudo carrega consequências. Portanto, Paulo prossegue e diz, não só a natureza geme, mas também nós, eu gemo. E todo aquele que tem essa consciência geme. E todo aquele que tem percepção, que não ficou completamente obturado cognitivamente, geme. Quem está vivo, com alguma percepção, quem não está usando as viseiras da automação diabólica, geme. Geme. E não somente a natureza geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Todos nós que dizemos que somos habitados pelo Espírito Santo, se somos habitados pelo Espírito de Cristo, gememos juntos e solidários com toda a natureza, com toda a criação. Essa é uma espiritualidade sem a qual ninguém vive saudavelmente neste mundo se não carregar essa consciência que decorre de se ter o Espírito de Deus como primícia, habitando em nós, quem quer que seja primícia dessa criação, já carregando o Espírito de Cristo em si, igualmente geme no íntimo, junto com a natureza, aguardando o dia em que tudo isso vai dar lugar à nossa adoção final como filhos, quando seremos habitados pela glória do Cristo ressuscitados e nos transformaremos, segundo Ele, na sua própria glória, seremos com ela e nela glorificados. Nós gememos aguardando a adoção de filhos, a redenção dos nossos corpos. Quando esse casulo de morte dará lugar a esse corpo de glória, essa glória que se diz que vem habitar em mim. Toda a natureza carrega a expectação desse dia, dessa hora. Há um gemido escatológico na natureza, em toda a criação, aguardando a manifestação, a eclosão final da consciência humana, esperando que
nós nos tornemos Cristos de Deus para cuidarmos do planeta de Deus com o amor de Deus e com a solidariedade de Cristo por toda a criação divina, e sendo nós também daí para frente os transferidores de um cuidado carregado de glória, de preservação, para com tudo isso que não é nada além da própria glória da criação, conforme Deus, o nosso Senhor, decidiu manifestá-la, conforme ela se manifesta, apesar de nós, numa glória que me leva toda hora a estado de estupefação quebrantado, porque ela manifesta o próprio amor de Deus, a criatividade, o exagero da graça divina criando o inimaginável ainda no espaço-tempo, diante dos meus sentidos, para minha própria percepção. Meu Deus, eu aguardo esse dia onde a criação vai aplaudir a manifestação dos filhos de Deus tomados pela glória da ressurreição. Porque na esperança, nessa esperança e em toda a esperança divina, nós somos salvos e fomos salvos. A gente é salvo tanto mais quanto a gente viva grávido dessa esperança. É a gravidez dessa esperança que caracteriza, que evidencia a minha salvação. Se eu estou salvo, eu tenho que carregar a gravidez dessa expectação. Se eu sou salvo, eu tenho que carregar a expectação dessa manifestação de salvação para mim e para toda a criação. É isso que Paulo está querendo que os discípulos de Jesus entendam. Naquela geração, quanto mais na nossa. Naquela 2000 anos atrás, onde a devastação natural ainda era pequena, porque os homens não tinham condição de serem os entes alienígenamente devastadores que nós somos hoje. Naquele tempo, a devastação acontecia num período de guerra, quando um determinado grupo decidia cortar todas as árvores de um bosque para fazer uma ponte para atravessar um rio largo. Ou quando se capturavam animais para serem levados para os circos, no caso aqui, os circos, os coliseus, as arenas, os teatros de espetáculos dantescos e sanguinolentos dos romanos, onde as feras tinham um lugar de humilhação, onde os seres mais extraordinários e diferentes e singulares da criação eram levados de um continente para outro para serem mortos ante o grito alucinado de multidões e multidões que não sabiam o que faziam, acerca das quais se poderia e deveria dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que gritam, nem o que pedem, nem o que fazem, nem o que votam, eles não sabem nem quem são. É nessa esperança que nós somos salvos. É nessa gravidez que nós manifestamos que estamos salvos. Ora, esperança que se vê, porque por enquanto a gente não vê nada, só vê fumaça, e idiotas dizendo: vamos deixar passar uma boiada para devastar mais rápido, vamos facilitar as leis de devastação. Hoje a gente não vê nada a não ser idiotice dos loucos. Sim, hoje só vemos isso. A criação geme esperando a manifestação dessa nova consciência, porque por enquanto ela sofre angústias. Nós somos salvos quando manifestamos cada vez mais
a manifestação dessa consciência e ficamos grávidos dessa compreensão e dessa disposição. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por isso, não desanime, embora você não veja ainda a configuração desse dia e dessa hora, e o que você veja seja quase sempre antagonismo a isto, e há, inclusive, as manifestações de ódio, de raiva, até de cristãos. Me ouvindo aqui agora, tem alguns com ódio de mim, com ódio. Estão dizendo, eu não vou mais te seguir, como se isso fosse mudar a minha vida. Não muda nada, só muda a tua, para o mal, para pior. Eu não vou mais te seguir. Sinto muita dó de ti, porque me seguindo você poderia ser salvo da sua loucura. Mas o que a gente vê é uma quantidade enorme, inclusive de cristãos, que se dizem filhos de Deus para terem a prerrogativa de serem destruidores excepcionais da criação, lutando contra a revelação e a manifestação de Deus no evangelho da sua palavra, conforme eu estou apresentando a você. Eu, todavia, sou salvo nessa esperança do que ainda não está presente, mas vai se manifestar. Porque a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê como espera, eu só vejo queimadas, mas eu espero a revelação da glória dos filhos de Deus e espero a revelação da glória nos filhos de Deus. Mas se esperamos o que não vemos, então não estamos vendo ainda. É por isso que com paciência nós aguardamos. Aguardamos e não desistimos e prosseguimos, sabendo o seguinte, preste atenção, que também, Paulo diz, também, o Espírito Santo, semelhantemente a quê? Aos gemidos da criação, a criação geme. Paulo diz, semelhantemente também o Espírito Santo geme, nos assistindo nas nossas fraquezas, nos nossos gemidos. A gente geme com a criação geme conosco, e o Espírito Santo geme com a criação, e geme também com a gente, com a nossa fraqueza. Porque nossa fraqueza é tão grande, a minha fraqueza é tão grande. Aqui, nessa hora, no espaço-tempo, a minha limitação de percepção é tão grande que eu não sei nem mesmo orar como convém. Não sei nem mesmo o que pedir, nem como pedir. Por isso, eu também me entrego ao Espírito Santo. Me entrego para que Ele ore em mim a oração necessária. Para que Ele ore em mim a oração que Deus quer ouvir, para que Ele ore em mim a oração da criação, do clamor pela redenção. Sim, porque o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E é o mesmo Espírito que geme com a criação que o homem devasta. O homem trabalha e corta os entes que carregam a intercessão do Espírito. Paulo dá significado espiritual a todas as coisas vivas. E diz que quando eu vou e devasto, eu estou destruindo o que Deus criou e estou lutando contra os gemidos do Espírito Santo nos gemidos da criação, que devem ser os gemidos de todo ser humano de olhos abertos e com o coração grávido da esperança da glória que há de se manifestar em nós. O Espírito Santo também
intercede por nós na nossa falta de compreensão da extensão total do significado de todas essas coisas, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexplicáveis. E aquele que sonda os corações. E aí, Paulo coloca todo esse trabalho de intercessão do Espírito habitando corações. O meu coração é um trono de gemidos do Espírito, de intercessão do Espírito. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito no meu coração. Porque é segundo a vontade de Deus, no meu coração, que o Espírito Santo intercede por mim, intercede por ti. Há uma intercessão que eu não conheço, há uma oração que eu não discerno. Há um pedir de Deus a Deus em mim que eu não conheço os termos. Há uma soberania que me habita e que pede em meu favor, Deus orando a Deus por mim, sobremaneira. Uma oração que eu não conheço, mas que está sendo feita em meu favor o tempo todo, nas fímbrias do meu ser, por aquele que conhece o meu coração, e conhece todos os corações, e conhece a criação e toda manifestação do que acontece no momento presente, tudo que nós ainda chamamos de futuro, e que em Deus, na intercessão que é feita hoje em mim, já é tratada como hoje, porque para Ele tudo é. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo, que segundo a vontade de Deus intercede por mim. Ora, nós sabemos que todas as coisas, todas elas, as mais loucas, inclusive, as mais incompreensíveis, as mais absurdas, as que não passam pelo crivo do meu gemido e que eu gemo como quem geme pelo ridículo, pelo absurdo idiótico. Todas as coisas, compreendidas ou não compreendidas, todas elas, todavia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus na criação, amam a Deus no próximo, amam a Deus em tudo que existe e que servem a Deus cuidando do que Deus criou, são sacerdotes de Deus neste mundo, não para matarem e cortarem pescocinhos de carneiros e ovelhas, nem para viverem fazendo cultos assim, andando com a mão para cima, como uns idiotados, 24 horas, não. São aqueles que cultuam a Deus preservando troncos milenares para que não sejam cortados, preservando rios limpos para que não sejam poluídos, limpando rios esgotificados para que tornem a ser fontes de água da vida, preservando todas as coisas, curando as doenças, ajudando a cobrir os que estão sem cobertura, alimentando os que estão de fome morrendo, matando a sede com a glória da água. Esses que são filhos de Deus, cultuando a Deus nos processos de preservação da vida, esses que fazem isso contra o absurdo, todas as coisas cooperam em favor deles. Mesmo que eles não saibam, mesmo que eles não notem, eles estão sendo vistos, eles estão sendo observados. Eles só fazem o que fazem porque são entes grávidos da esperança de que serão semelhantes,
Cristo de Deus explodirá neles e eles virarão o impensavelmente extraordinário, porque todas as coisas fazem parte de uma espiritualidade só, porque tudo subsiste num só Espírito. Por isso sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de viverem assim, para terem a sua completude nesse significado que vai revelar a glória de Deus em nós. Porquanto, aos que de antemão ele conheceu usando uma linguagem do espaço-tempo, que não é nem uma linguagem divina, é só uma linguagem de Paulo, há 2000 anos atrás, para se fazer comunicar com aqueles que só compreendiam passado como passado, presente como presente, futuro como futuro. Por isso ele tenta enfiar Deus na limitação do espaço-tempo e diz, porquanto aos que de antemão no passado conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou supostamente no passado, do espaço-tempo, para nossa compreensão apenas, a esses também chamou na história para nossa compreensão. E aos que chamou na história, a esses também justificou na história, em Cristo, na cruz, embora o Cordeiro já tivesse sido imolado antes da fundação do mundo, para você ver como toda essa história e a narrativa do espaço-tempo é profundamente relativa e é para nós, não é o que é. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou, dando-lhes a garantia de que os sofrimentos do tempo presente, as dores, as lutas, as ambiguidades, os absurdos de hoje, os absurdos de agora, não são para comparar com o eterno peso de glória a vir a ser manifesto através de nós, quando explodirá a Shekinah da ressurreição, a glória eterna explodirá em mim. E esse ser que você vê aqui, com todas as marcas da morte, habitando esse corpinho de morte, de fragilidades, será absolutamente transformado segundo o corpo da ressurreição de Jesus. E eu serei um Cristo de Deus cheio da glória eterna, onde Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, entre os quais você, gostando ou não gostando, estou eu, e sou eu também incluído. Você é Senhor Jesus. Que essa palavra seja compreendida por quem odeia essa palavra. Que pela primeira vez alguns estejam dizendo: era isso, eu não entendia. E pelo amor do teu nome, faze com que esse tomar de ar no coração daqueles que foram assustados pelo tirar do véu, pelo abrir dos olhos, pela chegada da luz, pela revelação, aconteça agora. É o que eu te peço, como milagre, hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.